Tem um comentário, uma pergunta aqui do Felipe Soares. Ele tá falando o seguinte: Capim, qual o recado para a molecada nova que já nasce no mundo cloud? Acha que hoje está mais fácil ou mais difícil de virar um DBA mestre que nem você? Ah, vamos lá, cara. O Felipe é um gênio, cara. Se é o Felipe que trabalha comigo, bicho, é genial. É o Felipe Soares. Mas é que vai que tem outro Felipe Soares, aí eu posso estar falando besteira, mas se é o Felipinho que trabalha comigo, o cara é fora da curva. Mas vamos lá, cara. Primeira coisa, assim, ó. Se a gente for pensar que para essa geração mais nova, tudo é mais fácil. Em que sentido? O hardware é mais fácil, a quantidade de memória que você consegue comprar é mais fácil, a quantidade de processador que você consegue adquirir no servidor é mais fácil, né? Então, às vezes, quando eles estão programando, quando eles estão trabalhando, quando eles estão executando as suas rotinas, eles não precisam, talvez, se preocupar com essa falta de recurso, né? A gente que já vem um pouquinho mais de trás, assim, um pouquinho mais velho, a gente sofria com falta de processamento, com falta de memória, com pouco disco, né? Então, por exemplo, eu sempre brinco, né? O meu celular tem 128 GB de espaço em disco, né? O meu primeiro computador, ele tinha 256 MB, né? Então, é complexo, né? Porque a gente está falando de apenas 20 anos. Então, essa galera que começa hoje, o recurso não é um problema. E aí, às vezes, eles estão indo para a cloud e achando que a cloud, ela simplesmente tem recurso infinito. E aí que eu acho que os caras mais velhos, eles começam a ter ganho. Por quê? Porque você precisa na cloud fazer com menos, porque a cloud é cara. A cloud, em linhas gerais, é cara. Ela te dá N vantagens, mas ela te cobra por isso. É simples, não tem mistério, entendeu? Então, o que eu vejo? Que essas pessoas mais velhas, que sofreram com a falta de memória, que sofreram com a falta de processador, que sofreram com a falta de armazenamento, hoje, em fazer alguns projetos na cloud, eles conseguem fazer com um pouquinho mais de ajuste, né? Fazer o recurso, utilizar menos memória quando possível, sempre que possível. Então, você tem alguns ganhos nesse sentido, que essa geração mais nova ela acaba esquecendo, porque ela não sofreu com isso, né? A gente que sofreu um pouquinho entende. E para a pessoa virar um DBA, e aí eu não vou só me usar como exemplo, mas um DBA com alto padrão, com conhecimento e tal, eu acho que só existe uma coisa: experiência e vivência, né? Então, acho que hoje eu tenho um pouquinho de oportunidade de falar. Eu brinco que eu não sei muita coisa, mas eu sei quem sabe, né? Então, essa é uma grande vantagem, assim, né? Você fazer uma pergunta certa para uma pessoa e ela te dá o link certo da documentação, às vezes. Então, isso resolve muito problema. Então, eu consigo, às vezes, sair de problemas muito rápido porque eu tenho esse apoio, né? Em alguns casos, porque eu já vivenciei, né? Então, eu digo assim, para se tornar um profissional, não vamos falar qualificado, porque você pode se qualificar de várias formas, né? Mas vamos usar tarimbado ali. Você vai precisar ter eu acho que você vai precisar ter esse ganho, assim, né? Tem gente que com 25 anos aí, eu sou o sênior. Pô, legal, cara, você é sênior, parabéns, entendeu? Eu tenho 41, tenho 22 de carreira, 23, e eu não me considero sênior em algumas coisas. Mas se você com 25 anos de idade se acha sênior, legal, eu acho que você já chegou no ápice, então, né? Se você já é sênior, né? Com 25 anos, se você conseguir virar referência, parabéns, você é um cara fora da curva, né? Tem? Claro que tem. Muitos? Não. Poucos, né? Mas eu digo assim, eu acho que vai ser essa vivência mesmo, não vai fugir muito disso, né? E uma das grandes formas de adquirir isso, para mim, são duas. Uma delas é a profissão, né? Teu dia a dia, você trabalhar com pessoas mais velhas, né? Eu brinco que eu gosto de sempre ser o pior e me sentir o mais burro de todos, porque daí eu só tenho a aprender, né? Por exemplo, o dia que a gente for tomar cerveja junto e fazer um churrasco na sua casa, que tu já prometeu 2 vezes, né? Ajuda a cobrar aí, tá, Bruno e Frank, por favor. Tá cobrando ao vivo ainda? Vamos Na marcar. cara dura, para ficar gravado, né? Aí, o que a gente vai fazer? Quando a gente for falar de Golden Gate, eu vou ser muito burro em Golden Gate, muito ignorante em Golden Gate. Não como tirar o burro da jogada, coitado, né? Eu vou ser ignorante em Golden Gate. Então, tudo que tu falar para mim,
vai ser de brilhar os olhos, porque eu só sei que o Golden Gate existe, só sei o que ele faz, entendeu? Eu não sei muito de Golden Gate, né? Eu nunca fui a fundo, assim, eu sei que ele existe e sei o que ele faz. Então, é isso que eu acho, né? Então, a gente tem que saber onde que está a nossa limitação, entender. Então, essa é uma forma, você vai aprender, né? Profissionalmente falando. E você vai aprender, que eu acho que a forma que eu mais consegui aprender é repassando conhecimento. Eu acho que é aí que eu consegui realmente ter o meu grande ganho de conhecimento técnico e experiência foi quando eu comecei a contribuir mais com os outros, né? Então, eu tive a oportunidade de frequentar o mundo de Oracle, né? Então, vivi a comunidade de Oracle, fui no SQL Saturday para entender um pouco o que é esse mundo de SQL Server, né? De Microsoft, né? Eu fui em encontro em São Paulo de banco de dados não relacional para poder entender um pouco mais desse universo, né? Me envolvo um pouco, né? E tento apoiar um pouquinho a comunidade do Postgres na parte do PGBR, né? PGConfBR. Então, estou lá na lista, mas ultimamente não estou conseguindo responder muita coisa, mas de qualquer forma, estou envolvido com eles para poder conhecer um pouquinho mais, conhecer as pessoas, poder aprender com elas, né? Então, dentro desse mundo de posts, né? Conheci o Fabrício Melo, o Euler Taveira, o próprio Lucas Viesili, que está assistindo aí, não sei se ele está aí ainda também, um cara fantástico, né? Tive a oportunidade de conhecer, a gente quase acabou junto no iFood, né? Ele foi porque ele se mudou para Campinas, eu achei que podia ser remoto e acabou não rolando, né? O Matheus, o Glauco do iFood também. Então, conheci uma galera muito legal, assim, né? O próprio Gleitson que estava aí. Então, essa galera agrega muito, sabe? Eu conheci o namorado do Léo também, o Raul. Aí são pessoas que discutem e argumentam, e sempre que você, né, questiona eles, assim, é uma discussão sadia, que acrescenta, que agrega. Então, acho que esses dois são os grandes pontos aí que você puder deixar de recado, né? É o aprendizado com as pessoas que estão ao teu redor, no teu time, né? Olhe para o mais experiente como referência, sim, né? O mais experiente não necessariamente é o mais velho também, tá? Isso fique bem claro. Mas às vezes né? E cara, dividir conhecimento, né? Contribuir, acho que é um dos melhores caminhos que tem. Sensacional. Vou falar aqui as palavras do Emerson que sejam as minhas. Sabe as palavras, Capim? Concordo plenamente. O Emerson Obrigado. Gaudêncio. Boa.